No livro de 3 de João, versículo 2, diz: amado, eu desejo que tu seas prosperado em todas as coisas e que tengas saúde, assim como prospera tu alma. Isto é a palavra do Senhor. Amém? ¿Has entendido? Não, porque quando não diz nada é porque ou estamos pensando outra coisa ou não entendemos, né? Porque a palavra diz, amado, a quem ele está dizendo? A mim ou a ti ou a todos? Ele disse, amado, eu desejo que tu seas prosperado em todas as coisas e que tengas saúde, assim como prospera tu alma. Bendito seja o nome do Senhor. Quando está dizendo isto, por lo general Deus quer que os creyentes, sus hijos, disfruten de buena salud, disfruten de sus bendiciones. Ele quer que les vaya bem em todo. O Senhor deseja isto para nós, é decir, que sus esforços, sus planos, sus propósitos, não? Sus ministérios, famílias, enfim, todas as coisas vayan de acordo com tu voluntade e direção de Deus em sua vida. Porque precisamos da direção de Deus em nossa vida. Precisamos que Ele nos conduz, precisamos que Ele abra a nosso coração e que Ele nos guie, que nos dirige. Filipenses 4:19 diz: mi Deus, pois, suplirá todo o que os falta, conforme as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Quem te vai suprir? Às vezes pensamos, minha abuelita me vai bendecir, ou minha tia, ou meu papá, ou minha mamá, ou lo que seja. Pero temos que saber a palavra do Senhor, que mi Deus, pues, está aí, Filipenses 4, dizendo, suplirá todo o que os falta. Que está faltando para ti? Não precisa dizer a mim, pero diga ao Senhor. Que te falta em sua vida, em sua casa, em sua família, ou hasta mesmo em seu coração? Que te falta? Pois o Senhor está dizendo, quando você lê esta palavra, você diz, Senhor, eres tu mesmo que vai suprir cada uma de minhas necessidades. Nossa confiança tem que estar no Senhor, porque Ele é fiel. A glória é para Ele. Sabemos que Deus pode dar a nós o suficiente para todas nossas necessidades. Todo aquele que necessitamos, todo aquele que precisamos do Senhor. Se confiamos em Ele, Ele é fiel para suprir cada uma de suas petições delante de Ele. Mas também disse a palavra do Senhor, 2 de Coríntios 9, de versículo 8 hasta el 12, está falando algo também muito importante. E poderoso é Deus para hacer que abunde em vosotros toda graça, a fim de que, teniendo sempre em todas as coisas todo o suficiente, abundéis para toda boa obra. O Senhor quer que tenhamos todo para que também podemos fazer buenas obras. O que significa isso? Que podamos dar com alegria. Porque quem não tem não pode dar nada, mas que Ele pueda suprir todas nossas necessidades para que nós podamos dar com alegria. Isso disse a palavra do Senhor. Versículo 9 está dizendo, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para sempre. Amém? ¿Vocês entendem o que estou dizendo? Então, o Senhor está claríssimo, não está dando voltas.
Ele disse, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Nunca te va a faltar. Siempre va a tener para dar en abundancia. Por eso, ¿qué dice el versículo 10? Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementeira y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto es palabra del Señor. Yo, esas palabras cuando leo, no están aquí en mi casa o aquí misma hora que estoy leyendo, para mí es directa e indirecta. El Señor está hablando muy claro a nuestro corazón. Él desea que la iglesia sea próspera. Él desea, cuando digo la iglesia, somos nosotros, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no es la construcción, no es, es un templo donde se reúne la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y por eso tenemos que saber cómo caminamos, cómo andamos, cómo vemos las cosas. Porque Él está claro diciendo, el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementeira. Es Él que siempre va a dar, hermanos. Siempre de Él vendrá todo. Siempre, siempre. Ponga eso en tu mente, en su corazón, que no es de otro lado. Ele vai dar trabalho, Ele vai dar condições, nos vai ajudar, nos vai pôr no lugar correto, sempre quando nós entendemos sua palavra e hacemos sua vontade. Ele vai guiar nossos passos. Ele vai guiar tus passos. Te vai dar direção, que fazer e o que não fazer. Ele está aí para ajudar-nos. Versículo 11 disse, para que estéis pobres, para que estéis enriquecidos, ¿en qué? En todo, para toda liberalidade, la cual produce por meio de nosotros acción de gracias a Dios. Eso es, el Señor es muy claro en todo lo que dice. Está nos enseñando que nosso coração não pode estar cerrado para Deus. Agora, meu coração não está cerrado para Deus. Quando cerramos nosso coração para alguém, estamos cerrando para Deus. Então, versículo 12 diz, porque a administração deste serviço, que estamos ministrando, não solamente supre lo que a los santos falta, sino que também abunda em muitas ações de graças a Deus. Então, quando entendemos e cumprimos, estamos dando ação de graças a Deus. Estamos adorando a Deus, estamos amando a Deus, demonstrando nosso amor por Deus. Realmente o Senhor leva isto muito sério, porque é sua palavra e sua palavra é fiel. Quando o Senhor nos está falando a nosso coração, está nos ensinando a cada um. E eu sei que muita gente escuta, entende, interessante, pero entra em um ouvido e sai no outro. Entra de um lado e sai do outro. Entende? E é assim. Então, a vida se torna uma rotina que não sube e muitas vezes pode baixar. Mas subir não sube. Por isso, irmãos, se você lê a palavra com atenção e pede ao Espírito Santo que te revele, pede ao Espírito Santo que te hable, que te mostre, que aclare para ti que coisa está leyendo, que passa. Então, aí realmente você vai sentir a presença de Deus e o Espírito Santo hablando a seu coração. E por isso aprendemos
Ele nos ensina, Ele tem prazer em ensinar a nós, porque Ele quer que nós caminhemos de vitória em vitória, de alegria em alegria. Não quer Ele que nos falte nada, porque não há motivo para faltar nada. Não há. Então temos que crer em lo que Ele diz, porque a administração desse serviço, desse tempo, desta hora, não solamente supre lo que a los santos falta, sino que também abunda em muitas ações de graças a Deus. Quer dizer, é como se nós fôssemos gratos a Deus. Eu sou grata, Senhor, por isso hago isso, por isso hago aquilo, porque sou grata a Deus, porque de onde viene lo que tenho, de onde viene lo que vem, que chega hasta mim, vem de Deus. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar gente, pero viene de Ele sempre. Su trabalho viene de Ele, sua inteligência é Ele que te ha dado. Não podemos jactar de nada, porque todo viene del Senhor. Seja ministério, seja sabedoria, seja inteligência, seja capacidade, tudo que você pode fazer, todo vem de Deus. Porque se em algum momento Ele quer cortar todo, corta todo, você não sabe por quê. Pero, ¿qué passou? Aí, ¿qué passou? Você vai descobrir quando você vai ler a Bíblia. Aí você vai ler, você vai encontrar que passou. Deus é fiel. Amém? Ele é poderoso. Aunque se pode pedir-lhe a Deus que supra todas as necessidades materiais, há que reconhecer a enseñanza de la Bíblia de que Deus pode permitir também que seus filhos passem por tempos de necessidade. Isso pode acontecer, porque estamos nesta terra e muitas vezes somos nós tentados. Estamos falando do nosso Padre Celestial. Estamos falando de alguém que é conhecido por nós. Conhecemos a nosso Deus. Sabemos que é nosso Padre. Sabemos que Ele nos deu a vida nova. Sabemos que Ele nos sacou de onde estávamos para nos colocar em lugar alto. Então, pero a Bíblia mostra muitas coisas de diferentes maneiras. Hebreus 11:28 está falando de Moisés, que por la fé Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão de la sangre para que ele que destruía a los primogênitos não los tocasse a eles. Foi por la fé. Hebreus 11:28. Então, aí vemos, Deus revela, Deus mostra, Deus está ensinando, Ele nos capacita. Moisés, nessa época, quantos anos faz isto? Por estar hoje aqui, nós estamos ouvindo falar de Ele. E que Ele hizo algo muito interessante. Diz que por la fé, quer dizer, não foi por conhecimento, foi por la fé. Ele creyó quando Deus dijo. Então, quando Deus nos habla, sua palavra está hablando a nosso coração, temos que entender e procurar caminhar em ela e deixar que ela nos conduz, que ela nos dirige, que ela nos orienta, porque não é só ouvir, que interessante, ai que bonito, ai que interessante, não é isto. Deus está falando para que nós tomamos essa palavra para nós, para vivê-la, para caminhar com ela, para buscar a direção do Espírito Santo. E está escrito, por la fé celebrou a Páscoa e a aspersão de la sangre para que ele que destruía a los primogênitos não los tocasse a eles. Se você conhece a palavra, sabe do que estou falando, não? Que naquela época, quando Deus dijo, né? Tantas coisas aconteciam, eles escutavam, estavam vendo as ensinanças, eram coisas muitas vezes para ter medo.
Pero eles sabiam que o que Deus ia fazer, quando Ele dizia que ia ser, ia ser. Então, hoje também, Deus é o mesmo. Não ha cambiado. Ele é o mesmo de ayer, hoje, eternamente, é o mesmo Deus. E Ele está atento a nós. Tantas coisas nós escutamos, mas creio que nem 2% colocamos em prática. Tantas ensinanças recebimos, que às vezes não recebemos não somente aqui, se escuta também na rádio, se escuta por la televisão, se vê no celular, se escuta outros predicar, estamos escutando sempre. Pero é interessante, que bonito, mas não entende, se chegou aos tus ouvidos, é porque Deus está falando contigo. Se chegou a tu ouvido, a tu conhecimento, é para que você tome possessão desta palavra e ponga-la em prática em sua vida. Porque temos que aprender a caminhar com a vontade de Deus. Então, aí estava, e o versículo 29 desse capítulo, por la fé também, por la fé, que passou? Por la fé passaram el mar rojo, como por terra seca. Intentando os egipcios hacer lo mismo, foram ahogados. ¿Por quê? Porque aquela bendição era para os hijos de Deus. Os hijos de Deus passaram el mar em seco. E agora, os egípcios, mira, eles passaram, nós também vamos passar. Se fulano tem, eu também vou ter. Não é assim. O povo de Deus, com todos os seus erros, aún amava, estava amando a Deus e reconhecia a Deus como Deus. Mas os egípcios não. Então, e eles viram o povo de Israel passar o Mar Rojo, também, eles passaram. Mira, vamos, entraram também. E o que passou? Morreram todos. Não vamos fazer coisa porque outros fazem. Vamos fazer porque a Bíblia disse. Vamos seguir o que diz a palavra. Em nome de Jesus. Porque Deus quer o melhor para nós. Ele quer que vivamos uma vida de vitória, uma vida de paz, uma vida de gozo. O Senhor quer o melhor. Quer que caminhamos com saúde. O Senhor quer que caminhamos com abundância de todo. O Senhor não está planeando hambre para nós. Por o contrário. Mas às vezes nosso pecado, nossos erros, nossas coisas que hacemos, sabendo que não devemos fazer, e hacemos. Então, terminamos pagando o preço. Porque Deus é o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Jacob. É o mesmo Deus do passado, está hoje conosco. Ele está aqui. E además a Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu em meio de eles. O Senhor está aqui. A presença dele está aqui. Não é coisa que não podemos estranhar. Será? Não. É real. Ele está aqui. E está falando através de sua palavra. Ele nos habla através de sua palavra, nos ensina. Aqueles que não creyeron, que dudaram, né? Então, eles não creiam em Deus. Eles só viram que o mar se abriu, os israelitas passaram, se eles passaram, nós também vamos passar. E não é assim. Então, se alguém está buscando a Deus, está buscando a Deus, está buscando a Deus, e de repente Deus dá uma bendição grande aí, e a outra diz, o mesmo Deus se deu para fulano, me vai dar. Só que um buscou e encontrou. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Então, se eu estou indiferente, não hago nada, mas duermo que leio a Bíblia, mas duermo que oro, tudo isso, né? Então, não vamos ter muito, porque Deus tem todo lo suficiente para todos, para mim e para você, porque Ele tem seu depósito lleno para todos os que querem, pero temos que buscarlo com todo nosso coração.
con toda nuestra alma. No es solamente los días martes que venimos a la iglesia, no es solamente en el domingo, mas todos los días tenemos que buscar al Señor. Amén. Todos los días. Dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Versículo 30. Por la fe cayeron también que los muros de Jericó, después de que de rodearlos 7 días, después de ejercitar la fe. Eles exercitaram a fé, né? Porque foi dito que deveria dar voltas ao redor de Jericó. Sempre tem aquele que vai dizer, mas para quê? Que tonteria é esta? E por que tenho que fazer? Por que será? E a ordem era que tinha que ir de boca cerrada. Porque senão a murmuração podia impedir a bendição de Deus. Porque sempre tem aquela que glorifica a Deus, que alaba, mas tem que murmura também. Por que assim? Por que assado? Por que dessa maneira? Por que é assim? Por que não é assim? Por que aquele? Assim. Então, foi dada a ordem, não hable nada, cerre a boca. Tiveram que caminhar de boca cerrada. Entende? Então, e hoje também é melhor muitas vezes cerrar a boca que abrir a boca para falar coisas que podem sair em contra de você mesmo. Cuidado com o que habla. Cuidado com a boquita. Porque é tremenda. Já? Isso aconteceu. Eles diz que caíram os muros de Jericó depois de rodeá-los. Hicieron o que tenía que hacer. Hicieron 7 días una vez. Y el último día hicieron 7 voltas en redor de la ciudad. No es cosa que ia pasar, aquí no es dar volta en redor de Pratos, que es chiquitito. No, era una ciudad. Y la gente lo hizo. La gente obedeció. Porque Dios había mandado. Cuando Dios manda, nosotros debemos obedecer. Amén. Entonces, la presencia, el auxilio y la bendición de Dios en la vida física del creyente están relacionados con la prosperidad de su vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su tiempo de búsqueda de Dios? ¿O solo busca para aquella cosa que te interesa, nada más? Tenemos que orar por los demás. Tenemos que orar por otros. No es solamente por nosotros. No, como se diz, no hay un dicho que dice, ven a mí, ven a mí, ven a mí, vuestro reino. Ven a mí, a vuestro reino, a mí. A los otros, nada. ¿No? ¿No es así? Tenemos que orar. E quanto mais oramos, quanto mais buscamos, quanto mais pedimos ao Senhor, mais o Senhor nos vai bendecir. Porque Ele é fiel. Hermanos, vamos sair desse ano de 23. Se Ele foi bueno para ti, haga todo para que el 24 sea mejor aún. Pida a Deus, búsquelo de coração. Não tenha flojera de estar en la iglesia. Busca al Señor. La oración, tu tiempo con Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. ¿No? Entonces, tenemos que buscar, debemos buscar la voluntad de Dios siempre para nuestra vida. Debemos buscar, no es nuestra voluntad, la voluntad de Dios. Y estos son enseñanzas para la iglesia del Señor. Mateo 26, verso 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es? Señor, eu quero isso porque quero, porque quero, porque quero e porque quero.
Não pergunte se Ele quer dar. Não, eu quero porque quero. Senhor, eu tenho muitas petições, mas, Senhor, haga sua vontade e não a minha. Essa oração hizo Jesus. Ele não hizo sua vontade. Ele obedeceu e hizo a vontade de Deus. E nós temos a Bíblia. E a Bíblia nos ensina todo que podemos, que não podemos, que devemos, que não devemos fazer. ¿Para quê? Porque Ele quer o melhor para nós. Porque os padres educam seus filhos? Porque quer vê-los felizes. Educa porque quer ver crescer sábios. E Deus quer que sua igreja seja uma igreja sábia. Deus está nos ensinando cada vez com sua palavra. E cada vez está nos impulsando. Está mostrando a nós. Depende de como entendamos ou escutamos. E assim nomás. Não. Vamos pôr em prática, toma uma decisão de viver de acordo com a vontade de Deus e fazer o que Deus quer. Para que você e eu seamos pessoas vitoriosas. Assim é, fazer a vontade de Deus. Como disse, Jesus mesmo disse, Padre mío, se é possível, passe de mim esta copa. É muito difícil para tomar. É demasiado forte. Mas não haga minha vontade, haga a tua. Se tenho que passar, vou a passar. Pero não vou alejar de tus caminhos. Sea lo que sea que pase. Pase lo que tiene que pasar. Pero não te alejes del caminho del Senhor. Não deje de congregar como muitos têm por costume. Não deje de orar. Não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de estar em sua presença. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de adorar, cantar ao Senhor e dizer palavras de gratidão cada dia. Porque às vezes não acordamos de dar graças a Deus por nada. Só quando acontece alguma coisa, ai, graças a Deus assim. Não mais. Mas passa horas e horas e horas, nem sequer acordamos do Senhor. Precisamos obedecer ao Espírito Santo. Não? Romanos 8:14 diz: porque todos os que são guiados por el Espírito de Deus, estes são hijos de Deus. Amém? Temos que ser guiados por el Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é Deus mesmo, que quer guiar sua igreja, que quer guiar a ti, quer guiar a mim, quer ensinar a nós para caminhar de vitória em vitória, porque todos queremos ter vitória, todos queremos, irmãos, pero temos que cuidar nossa vida espiritual, ayunar, devemos hacerlo. Nadie morre por ayunar. A vezes, por não tomar desayuno, já está morrendo, não tomar desayuno. Não é assim. Consagre sua vida a Deus. Búsquelo. Haga um compromisso com o Senhor no ano de 2024. Senhor, vou comprometer-me, vou ayunar, vou orar, vou aclamar ao Senhor. Compromete com Deus, não promete com homem nenhum, compromete com o Senhor, porque de Ele vem tu bendição. Tenha seu tempo de ayuno, seu tempo de oração. Não precisa ayunar só porque quando tem problema, quando quer solucionar algum problema, não é isto. Ayune para consagrar sua vida a Deus. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor de madrugada. Clame ao Senhor de madrugada. ¿Me escucha? Se estão conversando, não pode estar escutando, falando e conversando ao mesmo tempo. Hermanos, Deus está falando porque é sua palavra. Entenda.
La Bíblia diz que devemos buscar santidade, porque sem santidade nadie verá a Deus. Não vamos pensando que de qualquer maneira vamos entrar no céu. Está escrito: sem santidade nadie verá a Deus. Então, como vai buscar santidade? Buscando em oração, em ayuno, clamando ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, que nos revele, que nos muestre onde estamos falhando. Hay que pedir al Señor: Señor, muéstrame, ayúdame, Padre, para que usted viva una vida de victoria. Porque, hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Porque está escrito: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Agora, permanecer separados del mundo. Separados del mundo. Muitas vezes nós estamos contaminando com as coisas do mundo, seja coisa pequena ou coisa grande. Seja, temos que cuidar, analisar. Deus está em isto. Eu quero fazer isto, mas será que Deus está em isto? Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz: assim que, hermanos, os ruego por las misericórdias de Deus, que presenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Que é sacrifício vivo? Ayuno e oração. Santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Su tempo com Deus em la casa. Su tempo com Deus em su quarto. Su tempo com Deus. Não permite que o diabo roube esse tempo de Deus e te põe coisa na cabeça e está pensando isso, aquilo, porque isso, porque aquele outro, perdendo tempo com pensamentos que não vai ajudar em nada. Por isso aí está escrito: assim que, hermanos, os ruego por las misericórdias de Deus, que presenteis vosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Sacrifício vivo. Amém? E disse: não somente vivo, como também santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Su tempo com Deus. Su leitura de la Bíblia, su tempo que você passa meditando na Bíblia, e a Bíblia mostra nossos erros muitas vezes. Versículo 2 diz: não os conformeis a este siglo, senão transformaos por meio de la renovação de vuestro entendimento. Tem que renovar, tem que entender, pedir a direção de Deus, caminhar com Deus. Hermanos, estamos batendo na tecla, não? Para que todos hagam. Você não vai fazer nada disso para agradar a mim, não, nem para agradar a outra pessoa. Tem que fazê-lo para agradar o único que é digno de receber nossa adoração, nossa oração, nosso clamor. Dice: não os conformeis a este ciclo, senão transformaos por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita, disse o Senhor. Amém? Em sacrifício vivo, agradável a Deus. Temos que amar a palavra do Senhor, amar a palavra de Deus. Porque se não amamos, escuchamos, leemos alguma vez, ou leemos a Bíblia, passa o tempo. Isso pode acontecer, mas é o que acontece sempre, por todo lado. Temos que amar. Santiago 1:21. Por lo qual, desechando toda imundícia e abundância de malícia, recibid com mansedumbre a palavra implantada, la qual pode salvar vuestras almas. Então, há que buscar a Deus. Su palavra é alimento
para nosotros. Su palabra es luz para nuestro camino. Es lumbrera para nuestros pies. Por eso busque a Dios de corazón. No solamente cuando la cosa aprieta. No solamente cuando la situación es grave. Entonces ahí queremos hacer todo de una sola vez. No es así. Cada día esté en la presencia de Dios. Cada día búsquelo con tu corazón. Cada día busca al Señor. No permita que nada y nadie te robe la bendición de Dios en su vida. El enemigo está ahí por un hilo para hacernos desviar, para hacernos nosotros alejar de la verdad y nos meter con la mentira del diablo. Por eso tenemos que tener cuidado. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Amén. ¿Qué dice el libro de Esther, capítulo 5, versículo 3? Estoy hablando de momentos importantes en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hijos de Dios y debemos disfrutar también de las bendiciones. La bendición de Dios, hermano, es para todos. Dios no hace acepción de personas. Esther 5, versículo 3 dice: dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de reinos se te dará. ¿Quién fue que hizo eso? Fue Dios que puso en el corazón del rey para hacer eso. Porque Esther era una persona de corazón limpio. Bueno, es un ejemplo. Entonces, Dios es Él que va a poner en el corazón de alguien hacer eso o no hacer. No soy yo que voy a decidir nada. Es Dios, Él que va a hacer. Él pone en nuestro corazón el hacer o no. Porque, hermanos, si nosotros vamos a hacer de nuestra cabeza, vamos a cometer injusticia. Entonces tenemos que buscar a Dios para todas las cosas. Y esto yo veo que fue Dios mismo que habló con Esther y dio a ella la oportunidad, ¿no? Hasta la mitad del reino te daré. Y fue Dios que tocó el corazón del rey. Entonces vemos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos personas que viven en paz. ¿Qué dice Proverbios 10, 22? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso, cuando estamos bendecidos, vamos a tener un corazón alegre, vamos a estar riendo, vamos a estar felices, cantando y riendo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios no está para poner tristeza en nuestro corazón. Por lo contrario, gozo y alegría. Él quiere que seamos alegres. Dios quiere esto para nosotros. Enriquece, no añade tristeza con ella. Ahora, Génesis 39, 2 habla de alguien que también fue muy prosperado. ¿Por qué? Porque tenía un corazón de oro, un corazón amable, un corazón perdonador, un corazón limpio, sin maldad ninguna. Y dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces, cuando vemos la historia de José y vemos todo lo que hicieron con él, todo mismo es impresionante. Que parece que será verdad todo eso. Pero yo te digo, es verdad porque es palabra de Dios. Porque si fuera palabra de cualquier hombre, podía dudar. Mas es palabra de Dios. José
joven, lleno de vida. Desde pequeno passou decepção. Sus hermanos lo maltratavam. Su papá lo queria, mas su papá também amava os outros filhos. E não via tudo o que eles faziam com José. Maltratava de toda maneira, al ponto de echá-lo no piso e pateá-lo como pelota. Colocaram no fundo do poço. Foi vendido como escravo. Estuve na cárcel sem cometer nenhum erro. Pero seguia amando a Deus e seguia demonstrando que o amor dele não era algo escondido, era um amor que estava fluyendo, hasta com os inimigos que tinha dentro da própria cárcel. Ele demonstrou que era diferente. Demonstrou que algo diferente estava em sua vida. Lo que estava em sua vida era a vida de Deus que estava em sua vida. Então, não creio que nenhum de nós aguentaria que por menos já estamos fazendo um carnaval terrível. Por menos. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Pero aí a situação não foi boa para José. Pero mesmo assim, ele amou a seus irmãos. E no final, seus irmãos, quando descobriram quem era José, né? Então, naquela altura, quedaram com medo. E ele disse: não, se Deus permitiu tudo isso, Deus permitiu. Por quê? Porque Deus nos ama. Hasta su sofrimento, ele tomou como algo bueno. Porque aquilo iba a servir para ajudar sua terra, sua gente, sua família. Será que algum dia chegaremos a ter um amor assim? A ter um coração assim? Não sei. Pero vemos, ele é um exemplo para nós. José é um exemplo para nós. Então, solo Deus. E ele foi uma pessoa próspera. E por que Deus permitiu tudo aquilo? Deus permite situações que muitas vezes não nos gusta, que a vezes é desagradável, é terrível. A vezes choramos, arrancamos os cabelos. ¿Por que me passa isso? ¿Por que isso? ¿Por que aquilo? Deus está tratando com nosso caráter, porque Ele quer nos colocar no lugar mais alto. Deus tinha um plano grande para José, pero José não sabia. Porque se sabemos, vamos aguentar nos trancos e barrancos. Vamos aguentar porque, vão me pagar tanto, então eu vou aguentar. Não, José não sabia nada. Ele passou tudo o que tinha que passar com um coração limpo. E Deus tratou com ele em todo esse tempo. ¿Para quê? Para salvar muita gente. E Deus muitas vezes quer usar nossa vida, mas somos rebeldes. Não obedecemos a Deus. Não hacemos como Deus quer. Qualquer coisa a nós duele demasiado. Então, perdemos a bendição. ¿Por quê? Porque não aprendemos a lição. Porque José é uma lição para nós. Jesús é uma lição para nós. Daniel é uma lição para nós. E temos muitos outros heróis. Não somos heróis. Precisamos ser. Então, toda a glória é para Deus. Pero vamos a ver, a palavra sigue hablando a nosso coração. 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos em Ele, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Segundo sua vontade, não pida aquilo que não é vontade de Deus. Sabemos que coisas que não são.
Pero o versículo 15 está dizendo: e se sabemos que Ele nos ouve em qualquer coisa que pidamos, então sabemos que temos as petições que lhe hayamos hecho. Seguro já vamos saber que o que eu pedi vai acontecer, porque eu já sei, não? Se sabemos que Ele nos ouve em qualquer coisa que pidamos, Ele escuta nossa petição. Deus não hace de sordo e nem de cego, nada. Ele está aí disposto e está aqui conosco e está vendo o que estou falando para vocês. Está vendo, está ouvindo que é sua palavra que está sendo predicada. Por isso, irmãos, deixamos de lado cositas e vamos levantar-nos como homens e mulheres de Deus, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque se vemos o que diz aí, no versículo 14 e versículo 15, não? Está dizendo, esta é a confiança que temos nele, não? Que se nós temos essa confiança nele, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve e nos responde e supre. Assim é. Sempre o Senhor foi assim. Eu vejo que de coisas que passaram comigo, não? Deus é tão bueno, tão misericordioso. Não significa que eu merecia nem mereço nada, mas a bondade de Deus não se compara com nada de nós outros. Eu estava na época que eu dava classe no seminário que temos aí, do irmão Orlando. E ele havia viajado e havia deixado a mim encargado de dar 2 classes. Eu dava a classe de ele e a classe da esposa dele. Das 2 classes. Então, estava um dia falando com os alunos e comentando coisas, dando testemunho também. E eles perguntaram, de onde você já foi? Então, eu estava dizendo os países que eu havia ido. Pero aún não havia ido nos Estados Unidos. Eu disse que me gostaria ir nos Estados Unidos, não conosco os Estados Unidos. Pero um dia vou ir. Aí alguém lá perguntou, mas se você quer ir agora, você vai? Mas, e se eu puder, eu vou. Se não puder, eu não vou. Não? Mas se Deus quer que eu vá, Ele sabe que eu quero. Então, eu vou ir. Irmãos, que foi outro dia. Eu cheguei em minha casa, no mesmo dia, não no outro dia, no mesmo dia, eu cheguei em minha casa e recebi um chamado telefônico dos Estados Unidos. Então, a pessoa que me conheceu já tempos atrás, estiveram uma reunião na igreja e disseram, allá entre eles na reunião de pastores, era um pastor, e estava dizendo que Deus estava ponendo no coração de essa pessoa, desse pastor, e dizer na reunião que eles deveriam dar uma passagem para alguém visitar Estados Unidos. Agora, e esse pastor que eu conosco que estava nessa reunião, e eles quedaram assim conversando e disse, de repente, algo assim na cabeça dele, pensou, na Nazaré, onde estará Nazaré? Irmãos, Deus não olvida de nós para nada. Nada. Então, aí, interessante, porque ele disse, eu tenho uma pessoa. Então, quem? É uma missioneira. E eu sei que ela está na Bolívia, não sei onde, como a ser, pero eu vou a descobrir. E o outro lado disse, também conosco uma missioneira também. Era uma outra que, essa outra, ela já faleceu há 3 ou 4 anos já. Mas ela estava de missioneira allá em Israel. Então, as 2, ele chamou esse pastor Ubaldo,
ele chamou na missão Antioquia, pediu minha direção e me chamou aqui. Foi esta vez que eu viajei para os Estados Unidos, que eu fui sacar minha visa, que o Isaac foi guardar, foi quedar na madrugada, para guardar no lugar para eu levar meus documentos. Eu já contei aqui isso. Nenhum esforço, nada. Me mandaram os papéis de allá, de aqui o pastor Dario me deu carta, e todos os papéis que eu precisava, tinha todo. Fui allá e passei allá em La Paz, onde tinha que ir, e no final de contas, com todos os papéis que tinha, não pediram nenhum papel, só pediram meu passaporte. E quando me devolveram no outro dia, às 9 da manhã, me devolveram no outro dia o passaporte, estava aí que haviam me dado para 10 anos, podia ir e volver quantas vezes quisera. E quando eu escutei, quando me falaram isto, no outro dia, eu fui, no outro dia da classe, eu disse para vocês, vea, não vamos dizer para adivinhar, porque adivinhar não é pecado, mas sabe o que aconteceu? Não. Então, assim, vou a viajar nos Estados Unidos. Uau, né? Sim, foi. E todo pagado. E eu quedei 40 dias nos Estados Unidos. Visitei todos os parques. Uma maravilha. Deus é fiel, irmãos. Eu estou falando de um Deus que hace milagros. E eu não me preocupo com cosita de aqui, cosita de allá, nada dessas coisas na minha cabeça. Eu penso, meus pensamentos estão mais allá. Não tenho tempo para perder com cositas. Por quê? Porque Deus é fiel. Não estamos servindo um Diosito pobre, miserável. Não, miserável é o diabo. Mas nosso Deus é grandioso, poderoso, maravilhoso, grandioso e hace milagros. Toda a glória é para Deus. Esse aplauso é para Deus. Tanto tempo já passou isso e aún sigue aplaudindo por esse motivo, porque Ele merece ser alabado, glorificado, exaltado. É o Senhor dos senhores. Por isso estamos aqui nesta noite para adorar, glorificar, exaltar al que vive y reina para siempre. Es nuestro Dios, Criador de los cielos y la tierra, que está vivo y no está muerto. No está muerto, está vivo. Y sabe lo que estoy hablando aquí. No estoy inventando. No estoy inventando, estoy hablando lo que Él hace, o que puede hacerlo. Viajei por todo lado, visitei todos os parques, que justamente na igreja que esse pastor aí, tinha um funcionário dos parques lá maravilhosos, e me deu entradas, entrava todos os dias que queria, e dava para mim, para outra pessoa me acompanhar, porque eu não sei falar inglês, né? Nada mais que I love you. Já é alguma coisa, não? Então, pero, hermanos, tantas coisas bonitas que o Senhor hizo. E eu sei, foi Deus que hizo, porque eu não tinha condição de nada. Pero Deus hizo. Sonhava estar em Venecia, não? Andar no barquito dentro, nas calles, no barco dentro d'água. E Deus me deu também isso. Fui em Venecia, andei nos barcos na cidade e com alguém explicando, aqui como aqui temos, aqui é a alcaldia, aqui é governação, aqui é isso, aquilo, todos explicando todo. E eu estava admirada, porque tinha flores por todo lado. E tinha jardim, tinha aqui a água, e as casas aí, que se via dentro da água também, pero tinha nas ventanas, tinha plantas e flores. Coisa linda. Deus é isso. Eu não tinha plata. Para que plata? Se meu Padre é o dueño de todo o universo. ¿Para quê? ¿Para quê?
Aleluya. Toda la gloria es para Dios, toda honra es para Dios, hermanos. Y muchas otras cosas más que el Señor hizo. Muchas otras cosas más. E todo foi bendição. Só de saber que fui em Israel 2 vezes e não gastei nada, tudo grátis. E quedei nos hotéis. E quedar andando assim, ó. De tanta maravilha. Sim, estava tropeçando com tudo, porque mirava os tetos do hotel, maravilhoso. Assim, é Deus. Esse Deus que eu estou dizendo, não é pão duro nem tacanho. Ele nos bendiz de verdade, pero camine como Ele quer. Tenha um coração limpo, perdonador. Ame, como disse a Bíblia. A Bíblia manda amar. ¿Ya? Então, para terminar, vamos a ver o que disse Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este livro de la lei, senão que de dia e de noite meditarás em ele. ¿Para quê? ¿Para quê? Leia a Bíblia. Se você tem flojera de ler a Bíblia, leia um pouquitito, já cansou? Leia, escreve. Eu tenho um montão de quadernos. Eu leio, escrevo o que eu estou lendo, estou escrevendo, que é para guardar melhor. Tenho um montão de quadernos escritos de anos. Todo escrito, palavra, porque a palavra de Deus é alimento para mim. E deve ser para ti também. Ele disse: nunca se apartará de tu boca esse livro da lei, senão que de dia e de noite meditarás em ele. ¿Para quê? Para que guardes e haga conforme a todo que nele está escrito. Não está gravado, está escrito, né? Porque então harás prosperar tu caminho e todo te saldrá bem. Bien, bien, e todo te saldrá bien, 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 porque Deus é Deus, irmãos. Não estamos servindo nenhum Deus de barro, nem de madeira, nem de palo, nem de ouro, nem de prata, nem de barro. Estamos seguindo um Deus vivo, poderoso, que morreu na cruz para salvar a nós, porque nos amou acima de todo. Por isso temos que amá-lo também, acima de todo. Amar a Deus, amar a Jesus, reconhecer que Jesus é nosso Senhor, nosso amado, nosso Rei, maravilhoso, grandioso, poderoso. Bendito seja. Isso é, irmãos. Está escrito. Viva lo que está escrito. Esse livro, ele não deve estar de adorno em nossa casa. Que tem lugar que tem Bíblia na cozinha, no living, no dormitório, no banho, por todo lado tem Bíblia, mas não lê. Não adianta. Não é adorno. Temos que ler e viver lo que está escrito, para a glória e honra do Senhor. Amém? Glória a Deus.